Bom, gente, então vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a Deus, Pai Criador de todo o universo, fonte da vida e do amor, que nos auxilie nesse instante. Deixa eu só dar um jeitinho no meu celular aqui, que resolveu obsediar a reunião. Pai de infinito amor e misericórdia, fonte da vida, aqui estamos reunidos em teu nome, suplicando o teu amparo e a tua inspiração. Permita, ó Pai, que entremos em comunhão com o cosmos, com o universo infinito, com todas as forças da natureza, com o bem, com a luz, com a paz. Permita, ó Pai, que nossas energias reunidas possam vibrar pelo bem de Petrópolis, por todos aqueles que lá estão, pelo bem da Ucrânia, pela paz na Ucrânia, pela paz na Somália, pela paz no Iêmen. Pai amado, luz da luz, fonte eterna do amor, derramai, Senhor, neste planeta, tuas vibrações fraternais. Fica conosco, Senhor, que nós possamos entrar em comunhão contigo. Abençoa nossos lares, energiza nosso ser, que nós possamos mergulhar no profundo amor da tua misericórdia divina. Tu que tudo sustenta, conecta-nos com tudo e todos, Senhor. Que assim seja. Então, gente, vamos lá para o item 188. O que você quer? Bom, gente, então vamos fazer nossa prece inicial. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal, sem estarem mais ligados a um planeta do que a outros? Resposta. Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados a eles como os homens na Terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Então, a gente percebe que não há limite a toda uma... Quando você chega a espírito puro, você entra num plano em que não há limites para a sua manifestação. E isso é importante a gente entender. É um estado de beleza, de plenitude, de beatitude, de interação com o cosmos, que é uma nova evolução. É um novo sistema de evolução que nós não temos sequer ideia de como funciona. Então, eles coordenam mundos, coordenam sistemas, coordenam os processos evolutivos de coletividades planetárias e vão evoluindo. A evolução não para, eles continuam evoluindo dentro de processos que é dentro do planeta, né? Dentro do planeta, coordenando a evolução dos seres humanos, dos princípios espirituais na natureza, dos sistemas da natureza, das plantas, das árvores, dos animais, e depois da humanidade, e depois de humanidades, mundos, num sistema de evolução que transcende a nossa compreensão. Então, eles começam a trabalhar dentro do plano deles, plano de vibração, são identificados por alguns clarividentes, sobretudo da área oriental, como devas, trabalham cuidando de vales, árvores,
Há todo um trabalho que os espíritos puros, que a gente não entende, porque está ligado à evolução dos princípios espirituais pré-humanos, né? Mas no plano deles. Então, a gente não tem acesso a esse plano conhecido como plano mental, que é o plano dos espíritos puros, aqueles que não reencarnam mais, né? E depois eles vão transcendendo isso, trabalhando com humanidades, coletividades, projetos encarnatórios de milhares de pessoas, depois de milhões, depois de bilhões, e depois de um planeta inteiro, que é o caso do Cristo, e depois isso vai se ampliando até algo que a gente nem imagina. Tá? Então, aqui tem uma nota. Alguma questão? Alguma questão, gente? Sobre isso? Nada? Então, tem uma nota aqui de Allan Kardec, que nós vamos ler. Estou aqui copiando o link, por isso que eu estou pausando, para botar aqui no Face do Arautos. Kardec diz assim: segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, é a Terra daqueles cujos habitantes são menos adiantados. Então, aqui, vejam bem, Kardec vai falar para nós sobre como algumas mensagens da época dele falaram sobre a evolução dos mundos. Nós temos que entender o seguinte sobre isso. Quando Kardec fala nessa nota sobre cada planeta do nosso sistema solar, nós temos que ter uma compreensão aí muito clara e muito franca. Primeiro, o próprio Kardec nos recomendou que nós ficássemos sempre com a ciência. Ok, gente? Então, o que a ciência nos diz sobre os mundos, os outros planetas do nosso sistema solar? Não tem vida física como nós entendemos. Não existe possibilidade de vida em Júpiter como nós entendemos, em Marte como nós entendemos até este momento. Então, a única possibilidade de ter vida nesses planetas próximos a nós, como ele descreve aqui, é em outro plano vibratório. E aí você tem duas possibilidades. Gente, estamos andando em ovos, então não pensem nisso como uma verdade. São possibilidades, especulação. Okay? Não é a verdade, não sabemos muito. Primeira hipótese: a existirem vidas em planos espirituais, e isso tem mesmo, isso aí não tenho dúvida. Então, essas vidas descritas seriam em planos espirituais. Então, você não veria realmente, porque você só veria a vida a partir do plano espiritual daquele planeta. Então, há experiências que narram isso, pessoas que puderam desdobramento, ir, por exemplo, a Júpiter, e viram lá que toda a vida que existe lá não vibra no plano físico de Júpiter, até porque Júpiter é um planeta chamado gigante gasoso. Não tem... os gases lá não permitem vida biológica como nós entendemos. Mas pode ser que no plano mais sutil há toda uma vida, ok? E aí você entende a vida nesses mundos.
A outra hipótese está baseada no que o Chico Xavier respondeu no Pinga Fogo, quando falaram isso para ele. Tá? Quando falaram isso para ele, que as sondas já tinham ido a Marte e verificado que não tinha vida, e o livro dele, alguns livros dele falavam de vida em Marte. E o Chico Xavier falou que nós vamos ter que entender a noção de hiperespaço. Gente, essa expressão do Chico remete a um outro conceito, que eu repito, eu não estou dizendo que é isso. Não há vivências espirituais falando disso. Mas seria a noção de universos paralelos. Mundos físicos, que nem o nosso, mas como eles não estão no mesmo universo que o nosso, é um universo paralelo, nós não os vemos. A ampla literatura, ficção científica, filmes, eu li um filme, eu li um livro que é justamente fantasia, tá? Falava disso, explorava isso. Mundos paralelos físicos. Então, a noção de hiperespaço, há várias teorias de hiperespaço. Como Chico Xavier não explicou direito, ele só falou isso, que o homem precisa entender, isso ele falou no início dos anos 70, eu só estou colocando para vocês que existe toda a teoria de universo paralelo, tanto na questão da ficção científica, fantasia, quanto teorias da física. Daí que, por isso que as sondas estão lá em Marte, não há oxigênio. Então, no nosso mundo físico, pelo menos no nosso universo paralelo, no nosso universo, em Marte, em Júpiter, não há vida. Dúvidas, questões sobre isso, gente? Vamos lá. Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa no YouTube. Meus amigos do YouTube, há alguém aí? Aí, no caso, não teria a vida como a gente conhece, né? Não, no caso do universo paralelo, seria parecido com a nossa, só que a gente não tem acesso a ela. Eu sei, porque talvez eles tenham outro tipo de matéria que é desconhecida para nós. Não, a matéria... veja bem, por isso que é complicado, né? O universo paralelo não é que a matéria seja desconhecida, é que o universo é outro. A matéria seria bem conhecida. O problema é que, como o universo é outro, você não veria as pessoas que lá estão, a não ser quando o planeta chega a um determinado nível de evolução tecnológico em que ele pode atravessar esses universos. E, ao chegar a esse nível tecnológico, em tese, você já tem um certo nível moral, espiritual, que permite você ir a outro mundo sem querer conquistá-lo, destruí-lo, tomar ele para si. Então, quando uma humanidade, em termos coletivos, chega a um nível em que ela entende que todo esse problema que a gente passa aí no mundo hoje, na Ucrânia, né, no Iêmen, na Síria, no Afeganistão, essas guerras, essas disputas políticas, mostram que o nosso planeta ainda é um planeta
de provas e expiações bem duro. Quando o mundo chega a um nível em que, pelo menos, ele já entende que não deve conquistar, ou como está num filme, que não sei se vocês... Eu vejo muito filme, né? Não sei se vocês viram o filme Avatar. Alguém viu esse filme aqui? Esse filme... Sim. Esse filme Avatar, o homem descobre um planeta distante, rico em minério, e vai lá fazer o que ele fez aqui, acabar com a natureza em busca da riqueza mineral. Justamente para isso não acontecer, a sabedoria divina teria colocado os planetas não só a uma distância que impede você chegar lá sem certa tecnologia, mas em planos físicos paralelos. Para quem lê história em quadrinho, dá para entender do que eu estou falando. Porque tanto a Marvel quanto a DC, elas trabalham muito com essa noção de universo paralelo, em que você tem pessoas, no caso lá do quadrinho, tá? Pessoas parecidas conosco, mas que têm sua própria trajetória. Então, fisicamente, Ivone, não teria muita diferença. A composição química seria a mesma. Até a aparência poderia ser parecida conosco. O problema é que é um universo paralelo, ou seja, você não tem acesso a ele normalmente. Eu sei que é confuso, mas é que eu estou explorando o que o Chico falou de hiperespaço. Eu nunca li nada que confirmasse isso, ok? Deixar isso claro. Mas é uma possibilidade. A possibilidade mais clara para nós é de que a vida que existe em Marte, narrada na codificação, no livro Cartas de uma Morta, de Chico Xavier, narrada por Humberto de Campos, seja num nível de frequência vibratório, no nosso universo mesmo, mas num nível de frequência vibratório diferenciado que impede que a gente tenha acesso. Ok, gente? Alguma questão? Pode levantar aí. Aqui no YouTube não tem nenhuma questão, mas vocês podem levantar, porque nós estamos aqui estudando, né? Somos todos estudantes, não somos os donos da verdade. E sobre a questão que esse item, esse comentário de Kardec nos levanta, ele vai nos dizer que Marte seria inferior à Terra, e nas obras do Chico Xavier, Marte é colocado como superior. Há uma contradição entre que os informes que Kardec teve acesso e o que o Chico psicografa. Isso levanta uma outra questão que a gente precisa entender no campo da mediunidade. Tá? No campo da mediunidade. Kardec não foi médium. Kardec não foi médium. Kardec pegava comunicações de grupos mediúnicos da França, da Bélgica, de vários lugares. E uma ou outra comunicação trazia essas coisas. Então, a gente nem sabe direito que médium, especificamente, escreveu isso. O que nós sabemos é que a mediunidade do Chico Xavier, ao longo de 70, 80 anos, trouxe milhares de comprovações. Milhares de comprovações. Vou citar aqui, a gente não... Era só sobre isso o estudo. E o próprio surgimento da psicografia do Chico Xavier foi através do Parnaso de Além Túmulo, em que mais de 100 poetas, brasileiros e portugueses, escreveram no seu estilo,
cada um no seu estilo, o que é fantástico, gente. É extraordinário. Então, normalmente, a mediunidade do Chico Xavier não costuma ter erros muito grosseiros, normalmente. Nenhum médium é infalível, porque o próprio fenômeno mediúnico, ele é um processo de tradução do pensamento. Então, não existe, nem mesmo o Chico Xavier é infalível, ok? Não existe isso. Por quê? Porque o problema é da tradução do pensamento. Mas, pelo nível de comprovações que ele deu ao longo de toda uma vida, pela dedicação ao próximo que ele fez, que garante a ele uma excelente sintonia, porque ele trabalhou no bem, não foi 1 ano nem 2, foram décadas de trabalho diário servindo ao próximo, o que o coloca numa sintonia vibratória muito boa. Nós tendemos a acreditar que a informação que ele passa seja a mais precisa. Aquela que Kardec se baseou, a gente entende que pode ter, não ser aquilo. Mas isso não é uma questão assim, não é uma... Percebam que eu estou falando com todo cuidado. Cada pessoa tem o direito de, no caso de uma psicografia, você tem 2 psicografias. 2. De 2 médiuns diferentes, de épocas diferentes, de países diferentes, falando sobre o mesmo tema, mas elas se contradizem. Você tem 3 opções. Primeira opção, ficar com o médium do século XIX da França. Segunda opção, ficar com o Chico Xavier, devido a todo o conjunto de provas que ele permitiu dar. Terceira opção, não ficar com nenhum dos 2. É um direito. Por quê, gente? Não é a doutrina isso. É comunicação mediúnica. A comunicação mediúnica por um médium, por si só, não é a doutrina. Está entendendo, Ivone? Cecília, eu estou falando com vocês duas, que só vocês duas estão com o videozinho aberto. Ok, Cecília? Então, o que Kardec estabeleceu? A lei de concordância das informações. Okay. Não, Anderson, eu não tenho problema, dúvida nesse setor, não. Eu tenho esse conhecimento, isso que você está passando para mim, eu tenho ciência completamente. Por isso que eu não estou fazendo pergunta, porque para mim está ok. Eu não tenho dúvida. Se eu tivesse alguma dúvida, com certeza eu estaria abrindo a minha boca. Tá? Não tenho dúvida nenhuma, porque realmente esse mundo extrafísico, eu acho que ele sempre existiu e existe até hoje do nosso lado, convivendo conosco. Nós não temos só a capacidade de conectá-lo. Isso aí. Cristina? Faço as palavras dela minhas, sem dúvida nenhuma. Nenhuma, ótimo. Sério? Ótimo. Nenhuma, Anderson. Ok. Sua explicação, o que vem explicado no livro dos médiuns, o que você está falando conosco, é de total lógica. Ok. Então, gente, nesse mesmo item, nas notas, Kardec vai nos falar que ele vai falar sobre espíritos que viveram na Terra. Vou falar da ideia. Espíritos que viveram na Terra e que agora estão em outros mundos. Isso é perfeitamente possível, tá? Um espírito vir aqui na Terra,
fazer o trabalho dele, um bom trabalho, um espírito nobre, um espírito com conquistas evolutivas, e ao desencarnar ele voltar para o mundo dele. Isso é perfeitamente normal, tá? Porque ao contrário do que a gente imagina, nós não estamos isolados no universo. Nós estamos em comunhão com os outros mundos. O problema é que, como nós ainda somos, na grande maioria de nós, pessoas guerreiras, agressivas, que ainda torcemos contra ou a favor, que ainda antipatizamos, que ainda somos muito terra a terra, para nós ainda é vago a existência em outros planetas. Para nós, isso ainda é algo distante. Nós temos muita dificuldade para entender essa comunhão que existe constante entre mundos. Nós estamos ainda muito distante dessa realidade. Nós ainda temos guerras, nós ainda queremos conquistar povos. Nós matamos mulheres e crianças por interesses políticos. Então, nossa realidade do planeta ainda é muito aquém, né? Para a gente começar a ter essa comunhão. Então, para a maioria dos habitantes, essa ideia de vida em outros orbes é fantasia. É fantasia. E mesmo para nós, que sabemos que ela existe, mentalmente, psicologicamente, nós não estamos com a sensibilidade aberta para percebê-los. Mas essa comunhão, ela é uma realidade. Então, isso que ele diz de que espírito tal ou qual está habitando este ou aquele outro mundo, isso é uma realidade, tá? Há uma comunhão. Os planetas não estão isolados entre si. Então, oi, pode falar, Amanda. Que o barulho aqui, peraí, deixa eu sair. Cadê o relógio? Peraí. Amanda, está sem som, tá? Você levantou a mão aí, está sem som. Oi. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Me diz uma coisa. Existem pessoas, por exemplo, que falam de extraterrestres, por exemplo, da linha dos arcturianos, da linha dos reptilianos, essas coisas todas. Eu vou dar o exemplo do reptiliano, que ele possui uma forma de réptil. Há alguma possibilidade dessa teoria conspiratória ter surgido porque um espírito veio de algum planeta onde essa forma é a forma comum das pessoas, digamos assim, ele veio para a Terra por qualquer motivo e, de alguma forma, ele trouxe essa imagem, digamos que no perispírito dele, algum médium visualizou isso nele, e aí daí pode ter surgido esse tipo de raciocínio das pessoas? Olha, eu não entendi sua pergunta. A sua pergunta, pelo que você falou, pelo que eu entendi, a sua pergunta não é: existem espíritos dessa forma ou não? A sua pergunta não foi essa. Não, a minha pergunta é a seguinte: eu dei o exemplo dos reptilianos, né? As pessoas falam que os reptilianos vivem entre nós, são seres de outros planetas e eles possuem forma de réptil. Mas é a forma real deles, porque no dia a dia eles adquirem uma forma humana. Essa é uma teoria, assim, vamos dizer que é uma teoria de louco, teoria conspiratória. Mas há uma possibilidade dessa teoria maluca ter surgido porque algum médium visualizou
alguma coisa desse tipo? Vamos supor, eu sou uma reptiliana, eu vim de um país, de um planeta, onde a forma humana é essa, de réptil. Eu carreguei essa forma, sei lá, de alguma forma no meu perispírito, alguma coisa assim. Aí você é um médium, você vê essa forma em mim, porque eu, na verdade, venho de um planeta que a forma humana é essa. Por algum motivo, eu estou passeando por aqui. Há uma possibilidade de, por exemplo, essas teorias conspiratórias terem surgido de médiums que viram coisas desse tipo? Olha, vou dar uma resposta para você, porque é muito perigoso esse tipo de coisa, porque a gente não sabe de tudo, tá? Então, eu não estou fugindo dela, mas eu só estou querendo deixar claro que a gente, ao mesmo tempo, tem que ser crítico, porque nós vivemos hoje num mundo globalizado, em que você tem milhares e milhares de informações desencontradas, muita gente que ganha dinheiro com isso. Então, o critério que a gente usa, logo, é tomar cuidado com quem vive disso. Mas os seres inteligentes que habitam o universo podem sim ter aparências adaptadas ao planeta em que vivem. Então, não necessariamente serem exatamente como nós. Então, eles podem ter aparências diferenciadas, tamanhos diferenciados. Tá? Há pessoas sérias, que eu considero como sérias, que tiveram contato com extraterrestres em desdobramento e relataram a existência de seres com aparências diferenciadas. Há casos como o que aconteceu na Argentina. Eu leio muito sobre isso. E 3 crianças de 8, 7 e 5 anos foram abduzidas na frente de todo mundo. E elas descrevem os seres com a nossa aparência, mas com cabelo prateado, que bate com várias outras informações. Então, há muita coisa no campo do estudo da ufologia dos extraterrestres. Então, eles terem aparência diferenciada é normal. Agora, o que você falou é deles terem aparência diferenciada e transmutarem a sua aparência para a aparência humana e alguém identificar isso por vidência. Eu nunca ouvi nenhum relato sobre isso. Então, não vou dizer que não, mas pelo que eu entendo, o extraterrestre ele é um espírito. Então, se ele quiser reencarnar aqui, o perispírito dele vai mudar a aparência para uma aparência humanoide, na hora que ele estiver reencarnado. E ele vai ter a aparência do planeta que ele está reencarnando. Se ele estiver desencarnado, não. Se ele estiver desencarnado, ele terá a aparência que o condicionamento mental dele levar. Tá? Porque a aparência física de um mundo está atrelado à evolução, como se deu a evolução do princípio inteligente até o estado autoconsciente daquele mundo. Então, ele pode ter uma aparência reptiliana assim, porque os coordenadores evolutivos daquele orbe assim construíram o mundo devido à distância do Sol, etc, etc, etc. Então, as diferenças, sim, elas existem. Agora, se um desses seres, como Kardec está dizendo aqui, fulano de tal desencarnou, foi para tal planeta, ele vai ter a aparência das pessoas que moram naquele planeta. Se eles vierem num disco voador, numa nave, para este planeta, eles vão manter a aparência que eles possuem do planeta de origem deles.
Se eles têm uma tecnologia de camuflagem, aí eu já não vou entrar nisso. Isso daí eu já vi em filme, tá? Eu não posso dizer que isso não existe. Eu já vi em filme. Agora, se ele está reencarnado no nosso planeta, normalmente, a aparência perispiritual dele, porque o perispírito, ele trabalha na genética espiritual. Então, para que ele tenha uma aparência humana, o perispírito dele tem que ter uma aparência humana para projetar o corpo físico. Porque a nossa aparência não é a aparência do corpo físico, segue o projeto do perispírito. O perispírito é que é o projeto. Então, se ele está reencarnado no útero humano, no planeta Terra, o perispírito dele foi moldado para que ele tenha essa aparência. Então, muitas vezes, o extraterrestre ele vem para esse planeta e vai reencarnar. Ele sabe que vai reencarnar. Então, ele vai adaptar o processo perispiritual dele, da aparência dele anterior, para a aparência humana que nós temos hoje. E a partir, só depois disso, que ele adaptar o processo, ele renasce. Mas ele vai renascer com a aparência humana e o perispírito dele vai ter aparência humana, básica. Claro que ele pode mudar mentalmente, mas a básica para criar o corpo físico, senão isso traria problema. Agora, se um extraterrestre vem aqui de outro orbe, de outro sistema, ele tem uma aparência diferente, e para andar entre nós, ele consegue forjar uma aparência humana, eu nunca ouvi falar assim, fora de filme, eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar de relatos fidedignos, relatos que tenham consistência. Por isso que eu estou dizendo, não é uma coisa que a gente possa, num estudo como esse aqui, dizer se é verdade ou se não é. Mas, eu repito, nesse campo tem muita fantasia, tem muita coisa séria, mas tem muita viagem na maionese. A gente deve tomar cuidado não com teorias de conspiração, mas com essa coisa de que extraterrestres estão com um formato humano para tomar o planeta. Eu vi até agora uma série que eu não recomendo para vocês, são espíritas dedicados, sérios, e vão ficar chocados que a série é muito violenta. Chama-se O Pacificador. O Pacificador, ele estava no filme da Arlequina, e eles fizeram uma série agora só dele, e trata de invasão extraterrestre. Assim, isso para mim é fantasia, entendeu? Nesse sentido, assim, não estou recomendando. Vocês vão ver a série é violenta, hein? Depois não fala, não, o Anderson falou, não estou recomendando, não. Vão lá assistir filmes tranquilos. Deixe essa série só para os umbralinos. Meu Deus. O que, Amanda? Mas eu ainda tenho assim uma coisa assim na minha cabeça, porque eu não sei se você já ouviu essa teoria de que existem, não é teoria religiosa, não. Inclusive, é teoria, alguns espiritualistas falam disso, né? Que existem linhas, eles falam de linhas de extraterrestres que vivem entre nós, só que eles têm aparência humana. Porque eu tenho assim uma certa, digamos que... Todos nós somos extraterrestres, tá? Não, mas a minha desconfiança, sabe qual é? Ninguém é deste planeta. Nós somos temporariamente vinculados a um planeta, mas a mudança ela pode ocorrer a qualquer momento. Nós temos que entender assim, a visão espírita, ela bem trabalhada, a gente se desesterretrializa, a gente se torna mais cósmico. Então, às vezes, essas teorias, elas criam muito aura de mistério, e não há nenhum mistério nisso, entende? É isso que eu estou querendo dizer. Mas fala.
Mas o que eu, assim, de uma certa forma, a minha intuição fala é o seguinte, que algum médium, de alguma forma, por exemplo, olhou para você, aí ela viu, de alguma forma, o seu passado reencarnatório. E vamos supor que ela está diante de um ser que veio, sei lá, de Júpiter há pouco tempo. E lá a forma é outra. A impressão, às vezes, que eu tenho é essa, é que foi um médium que viu algum tipo de passado reencarnatório de determinada pessoa e viu que ela não tinha forma que a gente está acostumado a ver no planeta Terra. Então, já botou na cabeça que, ai, meu Deus, é um ET, porque vem da linha tal, vem da linha tal. Essas linhas... Na minha visão, é isso, né, que acontece. Essas linhas que tem por aí, a gente tem que tomar cuidado. Essa coisa de Órions, que descrevem comandantes estelares, de frotas, isso daí a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque existem relatos de mistificadores, espíritos mistificadores, porque a gente pensa que quem não estuda a doutrina espírita e trabalha com mediunidade, isso é no mundo todo, está mais vulnerável à mistificação. Por quê? Porque a gente atrela o trabalho psíquico paranormal à caridade. E isso nos dá uma imunização vibratória. E mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado. Então, o médium, o cara que é médium, channeling, eles chamam de channeling. O cara é médium, o cara é channeling, tá? Esse cara, ele pode realmente estar tendo contato com seres de Sírios, Andrômeda, etc, 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 etc. Mas também, quando eu vejo essas hierarquias, várias hierarquias, extraterrestres, aqui, eu respeito. Eu não sou dono da verdade, mas eu ando com muito cuidado, ainda mais quando elas começam, eu sou, não sei o que lá, eu sou. O cara veio de outro sistema solar para ficar falando coisas da tradição esotérica da Terra, do eu sou isso, eu sou. Mensagens repetitivas, quase todas iguais, quase todas sem nenhum conteúdo assim que acrescente de fato, redundante. Então, eu tomo cuidado, mas eu não sou dono da verdade. Apenas a gente, ao longo do tempo, percebeu que nós não temos como ter controle do que é certo e errado nesse mundo espiritualista. Então, eu me atenho, eu leio obras não espíritas, sim, mas aquelas que transparecem seriedade, dedicação, porque há uma explosão, ainda mais com a internet, de informações. E a gente, para não misturar alhos com bugalhos, todo cuidado com mensagens redundantes, apocalípticas, começa a vir com vamos mudar o eixo da Terra, vamos mudar o sistema de vibração. Eu tomo cuidado com esse tipo de informação que parece encheção de linguiça para mim. Para mim, parece encheção de linguiça. Eu não estou dizendo que é a verdade ou não. Cristiano. Eu penso assim, como você fala, eu também sou cabeça aberta. Nós temos que ter, no livro dos Espíritos, muitas coisas são perguntadas e a resposta vem da seguinte forma: vocês ainda não estão preparados para todas as respostas, para saber isso tudo, entendeu? Então, se nós temos essa forma, né, humana, eu também penso igual você, nós somos extraterrestres nesse universo todo, né? Porque a gente acha que extraterrestre é o outro, mas se nós vivemos no mesmo universo, todos nós somos extraterrestres. E se nós temos essa aparência, né, há uma necessidade para isso,
né? Eu acho que a gente tem que, até porque nós estamos hoje estudando o Livro dos Espíritos, nós temos que atentar para isso. Nem tudo ainda é possível ser explicado, porque nós não temos condições, a nossa mente ainda não tem condição de entender e reter essas explicações, né? Isso é uma opinião particular, tá? Isso. Gente, eu vou pedir para vocês que eu O tô Anderson, a Cecília queria falar também. deixa eu só falar rapidinho. Eu estou indo agora, estou saindo aqui de casa e estou indo para o Arautos. Eu vou pedir para você, estou acompanhando vocês no celular. E, Jaqueline, assim que acabar o estudo, você derruba do YouTube para poder entrar para o Papo Orador. Tá bom, Jaqueline? Só faltam 2 minutos e eu vou correndo lá Joia. para o Arautos. Tá bom? Tá bom, mas me passa o anfitrião, passou? Já passei. Então tá joia, derrubo. Vai lá. Faltam 2 minutos, gente. Eu vou sair daqui para preparar lá para o Arautos, tá bom? Tá bom, Cristina? Aí vocês podem continuar e a Jaqueline termina aí com a prece final, que eu estou indo correndo. Eu moro perto, Cristina, eu moro perto do Arautos, mas não tão perto assim. Estou indo lá. Podem continuar aí que eu estou ouvindo, tá bom? Cecília. Fala, Cris. Terminou, Cris? Fala, Cecília. Abre seu áudio. Você mutou de novo. O que eu ia falar, a questão da pergunta da Amanda, que a Amanda estava falando do vidente que vê e acaba vendo aquela de outras vidas extraterrestres. Só que eu acho que para um vidente ver é preciso que o perispírito tenha que ser transformado. Entendeu? Meu pensamento, tá, Amanda? Isso é a Cecília que está falando, tá? O vidente que vai ver, você veio lá do planeta das Pleiades, vou botar você lá nas Pleiades, tá? Ou seja, você não é nenhum réptil, você já é uma pessoa, um espírito mais evoluído. Você é das Pleiades. Poxa, é preciso que esse médium seja um médium de muita alta categoria para poder ver as reencarnações antecessores da Terra. Porque se você veio da Terra, está terrestre, o teu perispírito é terrestre. Então, eu acho que não dá condição para ver um reptiliano, por exemplo, eu sou reptiliana, lógico, porque eu vim de lá, ainda estou, vamos dizer, rastejando, mas já estou com o meu perispírito humano terrestre. Entendeu, Amanda, o que eu estou querendo dizer? Ou, se você... A minha resposta não conduz com a tua pergunta. Não, entendi. Sim, você entendi. disse que se uma média é capaz de ver, vamos dizer, e dizer, né, que aquela pessoa, aquela criatura veio do planeta tal. Para essa média ver isso, é preciso que haja uma transformação no espírito, para que a vidente possa descrever o que ela está vendo. E eu acho que essa transmutação do perispírito aqui no planeta Terra ainda não é possível. Aquilo que a Cristina falou. Tem muita coisa que nós ainda não temos condição, e o livro de Espírito diz, de entendermos. Muitas vezes pode até ser, só que nós ainda não estamos à altura para entender determinadas coisas. O que a Cristina falou está certo. A nossa capacidade de entendimento, até com as palavras. Várias vezes o Espírito diz para a gente, as suas palavras são muito, vamos dizer, não tem como se expressar. Gostaria de fazer a nossa prece final, para poder encerrar o estudo da noite de hoje. Um voluntário. Ele disse que Jaqueline ia fazer. Uma voluntária.
Ivone, você pode fazer a nossa prece final para a gente, Ivone? Faço. Senhor Obrigada. Jesus, agradecemos por mais essa noite de Está saindo áudio, não. Então está com defeito. Tá sim, Jaque, tá? Eu estou ouvindo. Eu também. Eu também. Senhor Jesus, agradecemos por mais essa noite de estudo, Senhor. Meu, por essa noite de estudos, agradecemos. Eu não consigo terminar. Graças a Deus. Ivone não está saindo, não. Não faz, Amanda, por favor. Deus Pai de infinita misericórdia, te agradecemos por mais esta possibilidade de estarmos aqui reunidos, estudando, tentando Amanda? evoluir espiritualmente, tentando evoluir moralmente. Muito obrigada por mais esta oportunidade. Graças vos damos, Senhor, que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Nós escutamos já. Ivone, você está se sentindo mal, Ivone? Está pifado aqui, ó. Você está bem, Ivone? O áudio pifou. O áudio Ah, tá. Tá. está com defeito. Boa noite para todos, tá? Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite para todos. Boa Fiquem noite. com Deus. Boa noite. Até segunda, se Deus quiser. Vamos encerrar o estudo, agradecendo a presença de todos na noite de hoje.